Boa noite. Boa noite, gente. Eu estou aqui hoje para mediar uma conversa muito interessante. Uma conversa entre duas pessoas muito especiais. E nós vamos falar de prevenção no sentido mais estrito da palavra. O que é realmente você fazer uma prevenção? E aí nós temos hoje convidados muito especiais. Eu vou colocar para você. Vamos lá. Deixa eu chamar os dois aqui. Olha, o doutor Eugênio, já enviei o convite para ele, e o doutor Fábio também. Nós vamos ter um bate-papo muito interessante com esses dois. Olha aí, seja bem-vindo. Um bate-papo muito interessante sobre uma prevenção real, sobre uma medicina feita com excelência. Marcador, né, doutor Eugênio? Olá, boa Boa noite. noite. Tudo Boa junto noite. esta noite maravilhosa com nosso amigo. Estamos esperando. Hoje nós vamos receber aqui na nossa sala um grande amigo que foi um dos nossos cupidos, né? Doutor Fábio Gabas, ele está entrando aí. Deixa eu repetir o convite aqui para ele. Aí, convidei novamente. Vamos lá. E hoje o assunto... tudo Olá, bem? Fábio. Muito boa noite, meus queridos amigos, irmãos do peito. Silvio Santos. Fábio, que Ih, saudade coisa de boa. você, que saudade de você, que carinho que eu tenho, viu? Que privilégio a gente ter esse nosso encontro. O privilégio é meu e vocês estão muito bonitos. Se eu soubesse que vocês iam estar tão lindos assim, eu teria tomado um banho, passado mais perfume, arrumado melhor o cabelo. Ó. O doutor Tá Eugênio, muito cada lindo. ano que passa, ele tá mais jovem. Olha que meninão bonito que ele tá. Aí eu sigo a sugestão de você, por isso. Então, hoje, o nosso bate-papo, eu estou aqui para intermediar uma conversa, eu vou deixar vocês dois falarem sobre uma medicina feita com excelência, prevenção de verdade, né? Critérios, marcadores, olhar diferenciado. O que a gente olha de verdade nos nossos pacientes? O que a gente faz de diferente? Quem que vai começar a falar de vocês dois aí? Mas o nosso Doutor, amigo, claro. ok. Ah, Uma honra poder começar aqui essa nossa noite especial, que eu tenho certeza que vai poder alcançar muitos milhares de pessoas e trazer uma informação muito útil, né? Com certeza. Porque a gente vem aí acompanhando já ao longo desses décadas, né? Uma medicina que evoluiu muito em diagnóstico de doença, evoluiu muito, exames de imagem, uma série de exames novos chegando no mercado, mas sempre com esse foco para fechar uma caixinha de diagnóstico de doença já manifestada e, consequentemente, os tratamentos convencionais, normalmente baseados em medicamentos da indústria farmacêutica, né? E isso é uma coisa que desde a minha faculdade, estamos falando do século passado, quando eu me formei no século passado, já era algo que me incomodava, porque para mim não faz sentido a gente só ter um diagnóstico, só poder fazer alguma coisa para o paciente quando ele já está doente. Não é possível que é só isso que nós temos para oferecer. Então, nessa jornada nossa, dessa medicina integrativa, dessa medicina que abrange uma série de outros aspectos fundamentais, holisticamente, o nosso paciente, felizmente, tivemos acesso e conhecemos uma série de marcadores que permite a gente agir como profissional da saúde como um radar de longo alcance, né? Porque a medicina convencional, né, doutor Eugênio e doutora Clarice, a gente tem assim, né? Eles chamam alguns exames ou algumas atitudes de preventiva. Então, medicina preventiva, fazer uma mamografia, fazer um toque de próstata, fazer um exame de colesterol, glicemia. Isso não é preventivo. No máximo, a gente pode chamar de diagnóstico precoce, né? E se a gente fizer um paralelo
com a época do Titanic, né? Como é que era o radar na época do Titanic? Era dois rapazes lá no topo, naquele mastro lá, olhando com o olho nu, assim, ó. Olha, tem um iceberg ali, ó. Corre, desvia, desvia. E não dá mais tempo. Vai colidir. E aí, qual que vai ser a conversa? O que fazer para arrumar o casco? O que fazer para minimizar o impacto que já aconteceu? Então, hoje, nós temos radares de longo alcance, que eu consigo predizer que nessa rota tem um iceberg me aguardando, e hoje eu tenho que fazer pequenos desvios muito antes para eu desviar dessa rota de colisão. Então, o que nós fazemos como profissionais da saúde? Avaliações preditivas que funcionam como esse radar que mostra icebergs de doenças cardíacas, autoimunes, câncer, doenças degenerativas, etc. Lá como uma rota de colisão, e o que eu preciso fazer para desviar pequenos graus hoje por estar longe e evitar essa colisão. É isso, doutor Eugênio? Sì, vamos evitar o Titanic. No. Sì, è importante perché o biomarcatore, oggi o biomarcatore di salute è una vasta, io parlo también come medico di laboratoriale também, perché oggi a biochimica, ma também a biofisica sta voltando estremamente utile non li sta todo questo biomarcatore. O biomarcatore è un segnale biochimico, può essere un segnale biofisico che è relatato allo stato di salute e che normalmente è sfruttato, come você falou, per predizione, come a bolla di cristallo, basata su questo, a sapere o che può acontecer in una condizione di apparente stato di salute. Oggi un marcatore biochimico deve ter alguma caratteristica, claro, non tutto marcatore, oggi esiste também una invasione del mercato, no? Algunos biomarcadores, algunos test che verdaderamente di poca importanza. O papel do médico também de indicar qual é a sua caratteristica, qual é a marca do biomarcador, deve ser, claro, un rapporto costo-benefício acettável, probabilmente ottenuto con una metodica minimamente invasiva. Esatto. Deve specificamente è un specchio che sta acontecendo no corpo, deve essere ripetabile, affidabile, confiabile, deve ter una percentuale corretta di falso positivo, falso negativo. Tutto isso pode contribuire, perché il nostro papello è fornire al nostro alunno sempre quali sono le ferramenta per stabilire che non tutto biomarcatore tem questa caratteristica. Falamos do marcador ideal. O biomarcador ideal probabilmente não existe, mas existem muitos biomarcadores que podem alcançar este resultado. E hoje falamos também de biomarcador de função. Não? Eu posso alcançar algum dado bioquímico que é um indicador da minha prestazione, perché a fim da storia è a troca da prestazione che può anticipare una doenza, un envelhecimento. E oggi parlando con você, antes você já antecipou alcuni biomarcadores que você usa na sua prática clínica. Vamos olhar. Legal, vamos falar assim. Eu trabalho, né, Eugênio, já há muitos anos com esses biomarcadores, porque há muito tempo atrás, foi em 2000, muito tempo atrás não, ontem, né, foi 2013, eu fui até procurado por um programa da Rede Globo para falar dos programas genéticos. Até apareci na Ana Maria Braga para falar de exames genéticos. E eu apresentei até uma aula para alguns colegas nossos, alguns exames que estavam sendo lançados, alguns marcadores genéticos, né? E eu acabei falando, trazendo isso ao público, mas eu sempre deixei muito claro que muito mais importante do que você entender um marcador genético é você avaliar toda a epigenética envolvido na história desse paciente, na vida dele no presente, né? Porque eu acho que vale a pena te falar um pouquinho dessa distinção. Claro.
Claro, porque Então, a gente tem que dar uma ideia de contribuição, porque, por exemplo, nós trabalhamos com os indicadores, mas também qual é a aplicabilidade disso, porque a epigenética a gente consegue modificar, né? exato. Então, para quem está nos ouvindo aí e não conhece esse termo epigenética, ela mostra que há um domínio, um controle que está acima, acima de, né? A epiderme está acima da derme. Então, a epigenética acima da genética. Ou seja, essa maneira como os nossos genes se expressam também é modulada por fatores outros, chamados epigenéticos, ligado ao que você come, o que você bebe, o que você pensa, emoções, o seu flora intestinal, seu microbiota é muito importante. O que mais? Enfim, diversos fatores do meio, o seu pH, níveis marcadores inflamatórios internos, oxidativo, estresse oxidativo. Então, todos esses fatores relacionados à sua ligação com o meio ambiente, que modulam um terreno biológico, são fatores epigenéticos que vão modular, ativar ou silenciar quais genes você estará, ou frações dos genes que você estará expressando na sua vida. Então não é porque você tem a mãe que teve câncer, a avó que teve câncer, que você está condenado, determinado. O que você tem é a receita, né? É a predisposição genética, uma receita, mas ela só vai verdadeiramente se manifestar se você tiver as condições que ativam, que facilitam a expressão daquela doença. Ou seja, para a grande maioria das doenças, né? A grande maioria das doenças são multifatoriais e de maneira alguma hereditárias, estritamente genéticas. Ou seja, e tem um dado interessante, doutor Eugênio e Clarissa, sobre o percentual de mortes que são ligadas às doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, doenças evitáveis. E hoje nós estamos falando de mais de 75% das mortes acontecem por doenças evitáveis. Então, num planeta com 8 bilhões de pessoas, 5 bilhões de pessoas vão morrer por causas evitáveis. Pois é, então, é isso. Que planeta é esse que a gente vive, que levanta a bandeirinha de tecnologia, que está indo para Marte, que está aí com uma inteligência artificial brilhante, e a gente ainda viver num cenário desse de saúde com quase 50% da população terá câncer ao longo da vida, em doenças cardiovasculares matando 1 em cada 3 pessoas, né? Então, é o momento de virar essa chave, é o momento de a gente parar de fazer a mesma coisa, porque fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente é insanidade, como dizia Einstein, né? Então, é momento da gente mudar esse paradigma, abrir a nossa mente, os nossos olhos, para um trabalho médico que amplia esse escopo atual de diagnóstico de doença e tratamento com drogas da indústria farmacêutica. Tem muita coisa que a gente pode fazer. De certa forma, a gente faz isso, né? Certo, a epigenética Há algum tempo a gente vem fazendo isso. Rivoluzionou o nostro conoscimento. Quando apareceu o Time, DNA is not your destiny. No, è molto famoso. E isso é importante porque oggi sappiamo che con modifiche una droga epigenetica dal punto di vista biochimico, a parte biochimica. Sono modifiche che non alterano la sequenza del DNA, come le falò, sono sopra, greco, ottima etimologia. E questo processo, per esempio, di acetilazione, Desetilação de estonas. Metilazione, demetilazione, fosforilazione. E oggi também a gente olha o microRNA circulante, che sta também uma espressione. E oggi esiste una batteria di microRNA veicolata pela microvesicola circulante che a gente pode avaliar como marcador de prestazione e também può anticipare alguma doença, por exemplo, no diabetes, muito tipo di tumore, doença crônica. Hoje também o diagnóstico está mudando, porque nós estamos desconhecendo a história da microvesícula, essa vesícula extracelular, essa via de comunicação da célula, que está trovando o diagnóstico. Porque no passado a gente avaliava o hormone livre, o hormone legato alla globulina, albumina,
ma la maioria funzionale sta dentro al microvesicolo e appunto si alcanzerà no futuro a possibilità. Cioè, oggi si parla da biopsia liquida non oncologica può avvagliarsi al microvesicolo. Questo è un altro punto É che avanço. il desenvolvimento. Tras questa informazione può essere tradotta também in un abordaggio clinico, perché molecola che la gente già usa molto tempo, è stata in filmetioline che io adoro, a Same, no? E che la gente tiene tanto uso come antidepressivo, ma ella lavora come un nutraceutico epigenetico. A vitamina C è un demetilante e portanto lavora come un poderoso modulatore epigenetico. Portanto, atrás sta identificare o fattore epigenetico è importante perché noi teniamo a ferramenta per modificare tutto questo come si fa, perché essere modificabile con il stile di vita, com a atividade física, com boa A exposição, e também com a suplementação. nutracêutica, que pontualmente vai a suportar. E depois, o livello genetico, avevamo detto alguma cosa sobre o polimorfismo genetico, qual è la sua esperienza? Compartilhar conosco. Sim, eu gostei muito disso, e a Clarissa falou uma coisa importante, né? Que a gente quer deixar claro aqui. Quando eu falo que é importante a gente mudar esse paradigma, é porque a gente vem essa jornada de mostrar essa medicina, né? Há quantos anos já, né, Clarissa? Mais de 20 anos, né? Eu já estou há mais de 20 anos, você também. Então, é isso. Eu acho que esse é o nosso papel, né? A gente trazer a importância de uma avaliação muito mais ampla do nosso cliente para poder realmente entender o que é melhor para cada caso, porque cada caso é um caso, não é porque você vai dar vitamina C 500 miligramas para um paciente, que, então vamos dar 2 gramas para todo mundo, que é melhor para todo mundo, né? Vamos dar qualquer outra coisa aí em altas doses para todo mundo, ou aleatoriamente. E não é assim que funciona. A medicina nossa, que a Clarissa ensina nas suas pós-graduações, que os alunos aprendem, o que a gente pratica, é essa medicina individualizada, onde cada um vai receber aquilo que realmente é necessário, na medida, para que todos possam ter a melhor informação epigenética, modulando e tornando a sua melhor versão. O que a gente quer é nos tornarmos nossa melhor versão, nossa versão com mais saúde, com mais aspectos cognitivos ajustados, memória, criatividade, visão estratégica, alegria, autonomia ao longo do nosso envelhecimento, né? Porque envelhecer, com as graças de Deus, todo mundo aqui vai envelhecer bastante, porque ninguém quer morrer jovem aqui, a gente quer envelhecer. Mas um envelhecimento com autonomia, com liberdade, com energia, com disposição, com a cabeça, né? Aspectos cognitivos em ordem. E tudo isso depende do que a gente vem plantando ao longo da nossa vida, né, em termos dos nossos hábitos. Eu quero deixar aqui uma oportunidade para as pessoas que estão aqui poder fazer pergunta aí também, tá, gente? Que a gente está no bate-papo aqui para contribuir, para mostrar uma visão diferente, falar o que a gente faz, né? E convidar vocês para esse mundo, porque o objetivo da gente estar aqui é não só mostrar um pouquinho e também convidar, né, doutores? Convidar vocês a virem ampliar essa visão, olhar o que é diferente, por que a gente faz isso? Porque uma vez eu tive uma explicação muito interessante sobre genética e epigenética, e eu amei, eu acho que isso aí foi o ponto, né, mais didático que eu já vi. Você pegar uma caneta, você tem aquela partidinha de dentro, a BIC, né? Lá dentro é a genética, por fora o que está envolvendo é a epigenética. E tem interruptores de liga e desliga, que são um suplemento, uma ação, uma atitude. Isso muda com a suplementação, com o nutracêutico, igual o doutor Eugênio disse, muda com um tipo de tratamento, muda com comportamento. Só que todo esse tratamento, todo esse arsenal de continuar fazendo uma medicina diferenciada, ela leva tempo para ajuste e adaptação, né? E é isso que é importante, a gente abrir os olhos para conhecer aqui. E é sobre isso que esses dois excelentes estão falando para a gente aí. Você falou, porque uma coisa muito importante da epigenética é que também é como no treinamento. Quando, por exemplo, agora è dimostrato cosiddetta immunità treinata, no?
nós Sim. podemos treinar o nosso macrófago, gente, simplesmente tomando diariamente o beta-glucano, que é a Sim. parede do Saccharomyces, do micróbio Tomando da suplemento, a cerveja gente ou do treina a vinho. imunidade. E che acontece? O contatto ripetuto con questa molecola ele attiva a risposta imunitaria. E o macrófago tem a memória do acontecer, mas não é na memória genética, é na memória epigenética. Perché o Genética. contatto fisico con il beta-glucano manda a segnalizzazione e o DNA si apre e conserva questa emozione e questo impatto. E quando o macrófago incontra verdadeiramente o micróbio, ele já fica treinado. O treinamento, acho que é uma arma mais poderosa do sistema biológico, que nossa mente memória é fortalecer ao longo do tempo, que é muito mais. E o nosso sistema biológico isso embellece quando perde essa capacidade de volta sordo o sinal e te fatica a riconoscere questo segnale se treina ao longo do tempo. Questo è un messaggio di speranza per tutto nostro. O antico latino dice memoria minuit nisec exercetur, diceva o Cicerone, o filosofo. A memória de você enfraquece se você não treina. Exercita. Mas não é somente a memória, é tudo. Você falou Tudo. de memória cognitiva. Hoje falamos também de alegria, felicidade. É isso que a gente, quando Isso. chega na nossa clínica, perde uma parte da felicidade. Nós vamos criar oportunidade de felicidade para a gente. Que legal, olha, que prazer estar ouvindo isso, porque eu amo esses assuntos. A gente estuda, né, um pouquinho, eu estudo muito sobre a felicidade, a ciência da felicidade. Eu tenho até uma aula que eu quero. A biologia da gentileza, uma aula que o Eugênio faz linda. Lá, a biologia da gentileza é muito Japão, né? Com certeza. Eu quero apresentar para vocês essa aula. Eu dei junto com um samurai que estudou no Japão. Uau! Essa aula agora, no final de semana passado. Final de semana passado estive com um querido amigo das artes marciais, estudos dos samurais, com a cultura japonesa, esteve anos aí no Japão, e ele falou do Ikigai como um dos aspectos fundamentais da felicidade, da vida com propósito, né, dos elementos da psicologia, como um dos elementos da psicologia positiva que te leva a manifestar esse estado de felicidade. E a importância que isso tem, porque a gente está falando de predição. Modifica, né? tudo, né? Isso modifica tudo. E tem duas coisas importantes, né? Uma delas é as relações sociais, que hoje está se perdendo muito. Essa coisa das redes sociais, só ali ó, na telinha, curtindo. Cadê o contato? Cadê estar junto? Cadê dar um abraço? Cadê passar um final de semana junto? Abraçar, viajar? Então, as relações sociais sólidas, aquela amizade, aquela parceria, que no Japão tem o Moai, né? Então, essas comunidades lá em Okinawa, que realmente um cuida do outro. A doença de um irmão, do amigo ali na comunidade, é como se fosse minha. Eu sou responsável tanto quanto, eu tenho que servi-lo. E esse sentimento de acolhimento, de estar parte de uma comunidade unida, isso é um dos principais preditores de longevidade, né? Juntamente com a felicidade. Tem um trabalho bacana com freiras de um mesmo convento, enorme. E esse estudo mostrou, ele dividiu os níveis de felicidade em 4 níveis, quartílio 1, 2, 3 e 4. O mais feliz, o quartílio 4. E mostrou que as freiras do quartílio 4, ou seja, as mais felizes, mais de 90% delas ultrapassavam os 85 anos de idade, versus menos de 36% do quartílio inferior de felicidade, que alcançavam os 85 anos. Então, e com os mesmos hábitos, comendo a mesma coisa, exercitando, luz solar, cama, tudo, o mesmo estilo de vida do convento, mas um diferencial muito importante, que é o quanto a pessoa se sente feliz, né? Isso é importante, que você mencionou a idade. Por exemplo, eu quando falo da idade, não porque sou bastante idoso, ou não sou idoso ou velhinho, não so a palavra mais correta, mas o ponto qual é? Que muitas vezes toda a definição da gente, o que é envelhecimento,
é a peste, a afasta progressiva da gravidade. Eu não concordo, porque o idoso, novo que estava entrando na época do dinossauro, mas tem muita coisa que ganhar. Eu acho que não é na curva de decadimento, não, é perde alguma função, mas ganho enorme Outras. em nossa prestação, que é Nossa. a sabedoria, a capacidade de lidar o conflito da família, de abordar. Essa é a riqueza, nós vamos trocar o conceito do envelhecimento. O que não é a falta, a perda, um decadimento, é ganho como todo o período da vida. Isso E no mesmo, nós Japão, temos, claro, nós temos o privilégio, né, doutor Eugênio, de conhecer as Blue Zones, né? é De coisa conhecer, importante de fazer também, pesquisa, de ver essas pessoas, né, comportamento che delas. oggi alguna cosa adesso ha una base biologica. No Giappone ho fatto uno studio molto interessante, circa 5 anni atrás, e fu avaliato una mostra di mais de 1000 infermieri. E fez o questionário no Japão, num hospital, o questionário sobre a felicidade. É a coisa mais incrível que o nível de felicidade que você falou apareceu correlato solamente com uma molécula, certamente. Essa molécula é um ômega 3, tipo EPA, o eicosapentaenoico. Olha só, tá Então, vendo? cioè, e come sta relazione, come o ômega 3, io speravo che fosse o DH, perché o DH è a molecola, è o ômega 3 do cérebro. No, a relazione con la velocità foi com o EPA. O O relata EPA com che no, è o risolutore da inflammazione, o risolutore da neuroinflammazione, perché o ômega non è un antinfiammatorio, ele fecha a inflammazione. Ele è trasformato in una resolvina, una neuroprotettina, maresina, molecola biologica attiva, e o EPA è solamente un profarmaco, prodroga che volta attiva na membrana do nosso neurônio. Portanto, existe também uma base. Tudo isso, a biologia hoje tem a conexão com a nossa biofísica. Então, as Como pessoas, você é o mestre de em todas as informações. Fábio e Eu lembro Eugênio, olha a só. aula que você fez no 2023, Vamos, na vamos Itália, em colaborar aqui um Roma. pouquinho, ó. É. Olha só. Olha que lindo que você falou antes de a gente perder esse pedaço aí. As pessoas mais inflamadas têm menos felicidade. Eu Que sempre loucura falo isso. isso. Olha só, se a gente Eu não ficar conhecia nisso- essa informação. E de acordo Então, com o nível olha, de EPA no sangue, de Clarice? EPA, olha que maravilhoso o que ele acabou de falar. Eu sempre falei na prática clínica assim, ó, que não existe felicidade sem saúde. Tá? Senão não se sustenta. Então, eu sempre Complicado. defendi a bandeira da saúde por causa disso. Agora a gente está mostrando, olha a riqueza que ele contribuiu. O Eugênio acabou de mostrar que uma molécula que anti-inflama, que é a dose de EPA que está no ômega, está correlato com o nível de felicidade. Sensacional isso. Sensacional. Então a gente está falando de um nível de indicador, de um nível de cuidar, de uma forma de fazer extremamente diferenciada. Porque não é só sobre estar sem doença, é sobre ter qualidade de vida. Qualidade de vida verdadeira, né? Esse tipo de comentário, de indicador, é qualidade de vida verdadeira, é diferente. Você ganha vida. Você ganha... No caso específico, a lipidômica, o profilo lipidômica é uma um indicador, é um indicador que a gente faz. Fornece especificamente esse tipo de rapporto, é um pedaço também importante da avaliazione preditiva, porque hoje tiveram un relazionamento da gridone con EPA, come o diavolo è acqua sagrada. Mas a gridone EPA deve ser máximo, deve ser 3. E hoje, infelizmente, a gente tem 20, 25. Não dá. E aí a gente tem a relação, dieta, né? Ômega 6, ômega 3. A gente tem a orientação da dieta e a orientação suplementar. A suplementação, ela tem que ser, quando ela é embasada no indicador, a gente faz com mais segurança. Porque a gente sabe os limites, né, Fábio? A gente estuda, fala, isso na pós-graduação, a gente está o tempo inteiro acendendo esses highlights aí para que as pessoas consigam usar a informação com mais propriedade. Então, tudo tem limite, não é que tudo é bom para todo mundo e tem dose. Então, até o próprio ômega 3, a gente precisa saber como é o limite de usar.
né? Então, por exemplo, a gente vai usar mais ou menos de acordo com o indicador que você dosa no sangue, que a gente faz aqui, que é o exame de lipidômica. Então, a gente faz uma série de indicadores na nossa rotina, na nossa clínica, que permite com que a gente faça ajustes na base da saúde, nos sistemas de adaptação, nos sistemas que vão deixar a gente realmente com os indicadores de saúde melhor. Io lembro che una vez noi facevamo un'aula molto annosa che si chiama Do Altro Lado da Luna. E o Fábio te traduzia no começo, né? Você sabe que hoje o astronauta da NASA está explorando a Luna. O Artemis 2 está lá do lado oculto da Lua. Ma è una cosa meravigliosa, sta olhando, ma una immagine fantastica che la gente sta trazendo un poco di speranza devido a sta guerra, infelizmente, in questo momento. E io lembro che proiettare una foto sopra la nostra, do altro lato da Luna, e coloca todo o biomarcador que a gente... Não vê na rotina, no dia a dia, deveria usar e não usa. Proteína C reativa, o stress ossidativo, o glutatione ossidato reduzido, vitamina C reduzida e oxidada, lipoproteínas, nitrato nitrito, óxido nítrico, microbiota do intestino. Essa é a vida, não é o colesterol, ponto. Porque a gente morre com o colesterol normal, morre. Gente, isso que o senhor está falando, doutor Eugênio, isso aí é uma coisa tão importante. Quem está ouvindo, presta atenção para tudo, presta atenção nisso, anota, porque é o seguinte, eu ainda converso com pessoas também do mundo todo aí. Hoje, um critério claro, uma frase muito clássica assim, que você avaliar o colesterol total, somente o colesterol total, como um marcador de risco cardiovascular, ele tem impacto no seu coração tanto quanto a cor dos seus olhos. Tá? Então, esse é o impacto, que é o marcador mais... que a pessoa define se vai tratar... Então, gente, pelo amor de Deus, quando a gente fala de uma avaliação preditiva cardiovascular, não é você ver seu colesterol total, não é você ver seu teste de esteira, não é você fazer o seu ecocardiograma, porque eu estou cansado de ver, e tenho certeza que meus dois colegas aqui também já viram muito, o quê? Pessoa vai, colesterol menor que 200, esteira normal, ecocardiograma normal, infarta na escada do laboratório. Tem um infarto indo embora para casa, tem um infarto ali. Tô cansado de ver isso. Por quê? Porque essa avaliação convencional, que você fazer um teste de esteira, é para você ver que você não está infartando naquele instante. Mas ele não diz nada sobre o seu status bioquímico de risco de ter um evento cardiovascular, risco de aterogênese, risco de complicações, sequelas cardiovasculares. Então, quando a gente fala de fazer uma avaliação mais ampla, eu posso dar alguns exemplos. Primeira coisa, não só você mapear todas as frações de colesterol, as relações com triglicérides, HDL, colesterol total, mas as apolipoproteínas, A e B, que vão transportar esse colesterol. Porque uma razão de ApoB versus ApoA elevada é arriscado, porque a ApoB é a apolipoproteína que é aterogênica, fica bombardeando a parede, o endotélio, machucando ali e propiciando a infiltração para placas de ateroma. Quanto que é a sua lipoproteína A, que ela é muito mais constitucional, né? Quando você tem ela elevada, também está aumentada a sua chance de aterogênese. E tudo isso ainda depende, estamos falando do perfil do colesterol, agora mais esmiuçado, mais ampliado. Mas isso está intimamente ligado também como estão seus marcadores inflamatórios, a homocisteína. E tem outra coisa, né, doutora Eugênio e Clarice? Que quando você fala de homocisteína, você vê lá um laboratório de elite colocando lá normal, já vi essa semana, normal até 30. Eu falei, como assim, meu Deus do céu, Nossa Senhora? De 15 a 30. Imagina isso, como que 30? Como que 15 pode falar em normalidade? Tem estudos mostrando que o ideal é até 8, né? E cada 5 pontos aumentados, né, para 13, já aumenta 60% o risco cardiovascular. A cada 5 pontos. Então, além de não ser comum a solicitação desses exames, porque a maioria dos cardiologistas... Por isso que a gente estuda muito, Fabinho, as questões dos indicadores e dos níveis
normais, quer dizer, o laboratório dá isso aqui, mas eu tô As referências ideais, as referências diferentes, ideais, as referências ideais, porque o laboratório dá uma referência que não é real para o que a gente já sabe. Imagina, a insulina até 20, 25. A gente não sabe usar 5 a insulina. Exato, até 24, né? Insulina normal até 24 em jejum. Pelo amor de Deus. Olha, é cada coisa que a gente vê desses marcadores de saúde e de risco, próprio fibrinogênio, né, que dão normal até 450 esses dias eu vi normal fibrinogênio, entre outros. Pois né? Quem não é médico ou quem é médico e não tem acesso a esse tipo de informação, continua assim, né? Falando do biomarcador, você falou sobre a lipoproteína, é um ponto importante, porque a lipoproteína nós estamos descobrindo que não são somente veículo de gordura, do ômega, do colesterol, eles são laboratórios viajantes. Na lipoproteína stanno proteína anti-inflammatória. A proteína, o POL1 é um enzima, a paroxonase, um enzima que elimina os radicais livres, que detossifica. Portanto, a composizione fisico-química da lipoproteína é importante. Quando a lipoproteína não tem a sua defesa, é a defesa ubiquinol, a astaxantina, o tocoferol, ela fica sem proteção, e oxida. É o verdadeiro biomarcador, a LDL oxidada, a LDL pequenina que você falou, piccolina. Ela chega, porque na parte importante da aterosclerose é a reazione também da parete do endotélio. L'asso macrófago. A gente não devemos marcadores, uma proteína reativa. É a proteína do macrófago, que está no fígado, que já informa. Olha se acontecendo alguma coisa. No metabolismo do colesterol. É um macrófago importante, porque ele fica irritado da LDL oxidada e desencadeia esta reazione. Por exemplo, existe a mieloperoxidase, um enzima maravilhoso que é indicador da atividade do macrófago, que pode ser já liberado como um dos marcadores mais poderosos da inflamação crônica, junto ao ácido araquidônico E, porque a mieloperoxidase é um enzima que quando o macrófago não alcança a separar, esta estratégia praticamente transforma o peróxido de hidrogênio no hipoclorito. O hipoclorito produzido pelo macrófago. Isso porque o biomarcador da atividade macrofágica hoje é muito importante. Porque, você lembra, eu falo sempre essa coisa que na minha... Porque o macrófago é uma evolução de uma ameba que entrou no nosso corpo. Lembro bem dessa aula do senhor. Foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida, foi numa aula do senhor aí que eu achei fantástico sobre esse assunto. E as aulas dele, as iniciais, era você que traduzia, né? Eu era o tradutor das aulas do doutor Eugênio. Olha só, agora eu não preciso mais, perdi minha função. Perdi minha função, mas é bom porque agora eu vou poder prestar mais atenção e aprender mais. Porque antes eu prestava atenção mais para traduzir. Agora eu quero prestar atenção para aprender mais com o professor aí, que sempre tem... Você vê, isso que a gente está ouvindo, né? Os colegas estão ouvindo a gente, ou as pessoas interessadas nesses assuntos, né? Isso, gente, é de uma preciosidade, né? O conhecimento do Dr. Eugênio, que a Clarissa compartilha, estudam junto, publicam trabalho junto. Isso é o creme de la creme, é a finesse da bioquímica médica, que é fundamental os médicos aprenderem para a gente poder fazer uma medicina de ponto, algo diferenciado, e sair dessa mesmice, né? Sair de ser manipulado somente por informações de laboratório, sair de ser manipulado por referências desses laboratórios convencionais de exame, que, como nós estamos dizendo aqui, é muito furado. Por quê? Porque eles vão pegar uma média da população que tem aquele parâmetro e vai falar que, então, graças à média, isso é normal. Só que dentro dessa média de população tá cheio de gente podre. A maioria tá podre. Então, não serve como referência de saúde ótima. O que nós queremos é saúde ótima. Então, quando a gente fala de um cuidado integral, um cuidado integrativo, nós estamos falando de pegar esse cliente, entender esses marcadores, entender essas individualidades, essas predisposições e trazer esses marcadores do seu terreno biológico
para níveis ideais. Nesse nível ideal, você está equilibrado do ponto de vista oxidativo. Não é zero de oxidação. O estresse oxidativo é fundamental. Quem ouve a aula do Dr. Eugênio nunca mais esquece a maravilha, o revolvinho lá, a sinalização e o revolvinho ali do estresse oxidativo dele, entendeu? Isso aí você nunca mais esquece a importância do o balance entre oxidação e redução. Então, mas deixar você nesses níveis ideais, nível baixo, a inflamação, baixíssimos níveis de inflamação, você nutrido em termos de minerais, ácidos graxos poliinsaturados, com muito cuidado, por exemplo, como estamos falando de marcadores cardiovasculares, né? Tem um que é muito importante que pouquíssimos médicos falam, que é a própria hemoglobina glicada. É o marcador fundamental. O que o senhor pode falar sobre isso, professor? A hemoglobina glicada no risco cardiovascular. Claro, mas nós temos muita ferramenta. Talvez, olha, nós temos alguns marcadores que a gente usa, mas a medicina oficial não explica quello que significa. Por exemplo, existem dois marcadores que acho que são maravilhosos. Uma, a glicose C-fosfato desidrogenase. A glicose C-fosfato desidrogenase praticamente è indicata come indicatore di emolisi, doenza congenital, ma ela è un enzima chiave che è a batteria che carica tutti antiossidanti, è a forma attiva da vitamina B3. Portanto, quando questo enzima fica basso, è tutto il sistema antiossidante che praticamente non può essere alimentato, non può essere riciclato. Você não pode reciclar glutationa, o ácido lipoico, e a bateria se descarrega, não sei como dizer, descarrega. Essa é uma coisa. E a segunda, a gama-GT, a gama-glutamico-aspettaridase, che a gente assim, doença do fígado, não, ele é enzima, nectoenzima, che sta sopra a membrana, sta sopra a membrana, in contatto diretto con o plasma, e partecipa direttamente al metabolismo da glutationa. E quando fica alterato gera radicais livres na membrana celular. E o médico deve saber tudo isso. Nós temos ferramentas maravilhosas, mas que vamos a descobrir no olho diferente. Por exemplo, no hemocromo, a relazione neutrofilo-linfocito. No hemograma, é. Cioè, você vê no hemograma que a gente nunca foi ensinado. Esse exame de hematologia nunca me ensinou. Olha, eu digo, não, mas o neutrofilo significa immunità naturale. O linfocito immunità acquisita come morte. O valore è tra 1 e 2. Calcola. Allora, questo mais de 2 significa che non disequilibrio dentro a área da imunologia. Isso eu acho que é importante. Recuperar biomarcador à luz da novidade é ampliar o nosso campo. Gente, esse papo tá bom demais, viu? Vou te contar. É fantástico, né? Porque a gente, nós somos, óbvio, nós somos suspeitos, né, Clarice? Porque nós somos entusiasmados com entender essa bioquímica. Né? Com conhecer, eu sou apaixonada nisso. Mas olha, eu vou pedir para vocês dois deixarem uma mensagem final que a gente vai precisar encerrar pelo nosso tempo que já passou. Tá? A gente Nossa, voou, né? Já passou, né? Hoje a conversa foi boa demais. E ontem eu não consegui salvar, mas hoje eu prometo que eu vou salvar essa live aqui. Bom, eu vou começar então, já que eu comecei falando, eu vou começar aqui a despedida e eu deixo as últimas palavras para o mestre aí, o professor Eugênio, encerrar a nossa live. Sim, da minha parte, né, para a população geral, né, para as pessoas não médicas que estão nos ouvindo aqui, saibam, hoje nós temos condições dessa avaliação preditiva, entender como está o seu estado, o seu terreno biológico, e isso é o que garante a gente poder ajustar epigeneticamente o seu organismo para que você evite a grande maioria das doenças. E lembre-se, não é só cuidar dos marcadores biológicos, óbvio que para você cuidar dos marcadores biológicos, você tem que cuidar da sua alimentação, atividade física, do sono, hidratação e também da sua mente, o seu contato com a natureza, meditação, praticar estados de harmonia, de alegria, de gratidão que abre o nosso coração. Então, tudo isso faz parte desse cuidado para manter esses marcadores juntamente com os suplementos necessários, mantê-lo nos trilhos de uma saúde ideal, de um envelhecimento agradável que você pode, com tranquilidade, com saúde,
explorar todas as maravilhas que o envelhecimento traz para nós, como o doutor Eugênio colocou, de maturidade, de mais paciência, de mais clareza, de conexão com algo que transcende a matéria. Então, isso é um presente quando você pode envelhecer com saúde, com energia, com disposição. Pensa bem, não fique no automático, saia desse automático e tome as rédeas da sua saúde, da sua vida, para que você possa viver tudo isso. E para você que é colega, ó, se você já não estiver nesse universo, vem para cá, vem para esse time aqui, venha conhecer essa pós-graduação que a Clarissa faz, é algo extraordinário. Eu participei, aprendi muita coisa aqui com essa dupla maravilhosa, sempre estamos aprendendo, porque eles não param de estudar, eles são chato pra caramba, não para de estudar esses dois e trazer novidades, coisas novas, coisas boas. Então é bom estar perto dessa turma querida, vem para essa família, vem para esse time e nós vamos juntos aí escrever essa história do mundo com mais saúde e vitalidade. Eu acho que eu te agradeço muito por suas palavras. A gente realmente não para de estudar e é muito prazeroso, a gente é entusiasmado, né? E quem é entusiasmado, né, gosta de ficar junto, né, Fábio? Maravilha, maravilha. É um time diferenciado. Você é maravilhoso por tudo, porque a coisa mais que eu gosto é que ao longo do tempo a gente estabeleceu o relacionamento humano, que é a coisa mais importante, mas o relacionamento, como eu disse, eu falo da química, essa é uma osmose, entende? Não é uma coisa bidirecional essa troca de informação. E você fez o quadro bem completo. Eu vou somente adicionar uma coisa, somente uma pequena coisa. Nós quando fazemos, você lembra, o time, o Congresso da Medicina na Roma, com a doutora Clarice escreve uma frase, na sentences. Uma frase? Na frase. É que, qual é o nosso compromisso? É fornecer a gente, a pessoa, oportunidade de bem-estar, também estética, por que não? Porque a beleza, claro, a beleza é oportunidade de felicidade, porque a gente chega quando perde o pedaço de felicidade. Mas por que o médico não deve falar de felicidade? De gentileza, de biologia? É a parte mais bela da nossa vida. Ensinar tudo isso. Qual é o nosso papel? O nosso papel, o médico, nós como professor, porque você é professor, é fornecer a ferramenta, não condicionar o nosso aluno, fornecer a ferramenta que cada médico faça a sua escolha. O nosso comprometimento é isso, o nosso compromisso, a nossa entrega, fornecer uma visão aberta, conhecer mais, mas nunca a pessoa, coloca isso como o melhor antioxidante, nunca. Nós estamos a explicar, existe essa bateria, isso. Você escolhe, como ampliar a visão, né? Deixar que a pessoa tenha opção. Muito bem, doutor Eugênio. Falou muito tudo. obrigado. Obrigada a vocês dois. O caminho junto, que é um caminho gratidão. Uma boa noite. No antagonismo é de osmose recíproca. Que bom, muito feliz aqui, muito grato, adorei estar com vocês. Em breve estaremos juntos fisicamente para um abraço pessoal aí. Isso. Muito obrigado. Beijão para todos, vocês, obrigado. Tá? Boa noite, vou salvar aqui para nós, tá? Por favor. Tchau, tchau. Não, ele vai. Se você encerrar a transmissão, ele vai também encerrar a pauta. Pode encerrar. Posso encerrar? E depois eu não salva? Não, encerra. Só encerra.